Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como teu consolado. O teu sofrer, irmão, uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Descansa aí, meu irmão. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como teu consolado. O teu sofrer, irmão, uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao teu lado, ele não se cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, irmão, tem vestido porque cante, vai. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Os irmãos estão bem? Amém? Amém. Gente, eu acredito, tomara que dê certo. Dezembro vai ser o nosso próximo encontro aqui. E assim, se a gente conseguir conciliar umas agendas aí, vai ficar top o último encontro do ano, viu? Vai ficar top. Marca lá dia 18 de dezembro.
Elias, agora é você com Deus, Deus com você. Fique em pé, senta, que Deus colocar no seu coração. Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor a todos. Amém. Eu, antes de ler o texto sagrado e compartilhar com vocês uma palavra da parte do Senhor, eu quero manifestar aqui a minha profunda e sincera gratidão a Deus pelo privilégio que, por sua graça, me concede de estar entre vocês. Eu, com toda sinceridade, reconheço que isto é obra da graça de Deus. E eu reconheço e respeito o ministério de todos vocês aqui. Sei que são pessoas que têm dedicado e militado pela obra do Senhor, e a minha oração é para que Deus lhe sustente, preserve, continue confirmando o trabalho de cada um de vocês. Eu estou muito feliz por cooperar com o pastor Gil Dias. Aliás, eu quero honrar a Deus por esse sentimento que Deus plantou no seu coração. Eu acredito que esta é uma leitura que Deus tem dado condição a ele de fazer para esse tempo, e eu quero parabenizá-lo por isso. Isto requer tempo, energia, disposição, e eu estava agora no final da tarde pensando a respeito desse trabalho, e eu acho que o que define muito bem essa atitude do pastor Gil é o sentimento do verdadeiro cristianismo, que é você se anular em favor do outro. Deixar sua casa, sua igreja, sua cidade para estar servindo as pessoas. E isto é verdadeiramente cristianismo. E eu honro a Deus pela vida do pastor Gil. Estou feliz por rever meu amigo pastor Kleber. O pastor Kleber é uma das pessoas que eu tenho irrestrito respeito e manifesto publicamente isso. E eu estou feliz por revê-lo, viu? Deus lhe abençoe, junto de sua família. Estou acompanhado, e muito bem acompanhado, pelo meu irmão e amigo Douglas, e também o pastor Ismael Filho, que é pregador, servo de Deus, e eu tenho a alegria de tê-los junto de mim durante esses dias. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia. O Senhor tem ministrado ao meu espírito o desejo de me feito entender o seu propósito, pelo menos nesse segundo período, e eu quero seguir esta direção que Deus tem me dado. Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Romanos. Eu já vou de antemão dizendo que não será meu propósito, pelo menos desta vez, fazer necessariamente uma exegese desse texto. Eu apenas vou tomar como base para tratar sobre um assunto específico aqui com vocês. Romanos capítulo 13. Quando você encontrar Romanos 13, identifique, por favor, o versículo de número 1. Nós iremos ler a partir deste verso e encerraremos no verso de número 7. Se você encontrou, por favor, se manifeste dizendo amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus.
e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Os que podem, por favor, digam amém. Amém. Que Deus, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Como eu disse, reforço, não é meu propósito aqui fazer necessariamente uma exegese do texto que nós lemos. Todavia, nós vamos meditar um pouco a respeito do que Paulo, em linhas gerais, está tratando aqui, nesta primeira parte do capítulo 13 da carta aos Romanos, em que Paulo está literalmente tratando a respeito do princípio de autoridade. Há algumas questões que norteiam não só os tempos em que nós vivemos, como toda a história da raça humana. Como, por exemplo, Deus existe? E a questão, acredito que não seja nem propriamente dito se Deus existe ou não. Eu acho que a grande questão é, se Ele existe, então, como é que Ele pode ser conhecido? De que maneira Ele se revela? E aí você, olhando para as Escrituras, você tem aí algumas formas pelas quais Deus escolheu se revelar. Por exemplo, Ele se revela pela criação. Quando você lê, por exemplo, Romanos capítulo 1, Paulo deixa isso bem claro. O Salmo 19 também, quando diz que os céus proclamam a glória de Deus. Você ainda tem, por exemplo, Deus se revelando por meio da sua palavra escrita, que é a Bíblia Sagrada. Você tem também Deus se revelando por meio do seu Filho, que é sem dúvida a manifestação maior e a manifestação exata de Deus o Pai. Você vê, por exemplo, em Hebreus capítulo 1, o escritor ele vai dizer, antigamente Deus nos falou por meio dos profetas, mas agora Ele nos falou por meio do seu Filho, e Ele vai dizer que Jesus Cristo é a manifestação exata de Deus o Pai. Não é à toa que Jesus ficou, e desculpe o vocabulário, a expressão, porque o vocabulário é pobre mesmo, mas Jesus ficou um tanto quanto desapontado com Filipe quando ele disse, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, poxa vida, vocês estão comigo há tanto tempo e me pedem para que eu lhes mostre o Pai. Vocês não entenderam que quem vê a mim, vê o Pai? Não é à toa, por exemplo, que Jesus Cristo é o Verbo de Deus. Ele é a palavra de Deus. Quando você, por exemplo, quer revelar o que você pensa, o que você usa? Palavra.
Quando você quer revelar o que está sentindo, o que você usa? Palavras. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Verbo de Deus, a Bíblia quer dizer que Jesus Cristo é a manifestação exata do que Deus pensa sobre nós e do que Deus sente por nós. Ele é a materialização da mente e do coração do próprio Deus. Então Deus tem essas formas de se revelar. E dentro dessas formas em que Deus escolheu para se revelar, Deus, ele se revela sempre fundamentado nos seus princípios. Porque o nosso Deus é Deus de princípios. E algo que deve ser muito bem destacado e bem entendido é que os princípios de Deus revelam de fato o seu caráter. Então, o que o caráter de Deus é manifestado por meio dos seus princípios. Ou seja, se Deus é eterno, então os seus princípios também são eternos. Se Deus é imutável, então os seus princípios também são imutáveis. Se Deus é santo, os seus princípios também são santos. Se Deus é inegociável, então os seus princípios também são inegociáveis. Porque os princípios de Deus manifestam exatamente o caráter de Deus. E é preciso que nós nos submetamos aos princípios por ele estabelecidos. Agora, é importante destacar que dentro dessas formas com que Deus ele escolhe trabalhar, e eu acho isso aqui assustador, e não só assustador, eu acho também misterioso, o fato de Deus escolher homens. Porque vamos pensar, Deus não depende de nós para fazer o que ele está fazendo. Pensar que Deus depende de nós para realizar o que ele quer realizar na terra é torná-lo menos do que ele é. Ele não depende de nós. A verdade é que Deus, por graça, ele escolheu usar homens. E eu costumo pensar, eu tenho duas filhas pequenas, uma de 5 anos, a Sofia, e uma de 3 anos, a Radassa. E de vez em quando elas querem me ajudar a fazer o que eu, às vezes, estou fazendo em casa. E ai de mim se não deixá-las me ajudar. Mas eu sei que elas não vão me ajudar. Na verdade, elas irão me atrapalhar. E isso vai atrasar o meu trabalho. Então, aquilo que Deus poderia fazer de forma rápida e perfeita, por graça, ele escolheu realizar de forma lenta, processual e imperfeita. E é interessante porque quando minhas filhas acham que estão me ajudando, tudo que elas fazem eu tenho que refazer. E me parece que é isso que Deus tem que fazer com a igreja. A igreja faz, ele refaz. E é interessante porque no final do dia, a minha filha ainda mais velha, é claro, ela ainda diz assim: mamãe, eu ajudei o papai hoje. Não é, papai? E ainda eu tenho que dizer: é verdade. E ainda tenho que concordar que ela me ajudou sem falar que ela me atrapalhou. Então a verdade é que uma das formas que Deus escolheu para executar a sua obra, aquilo que na teologia se chama de missio Dei, que é a missão de Deus, aquilo que Deus está realizando na terra, na verdade ele escolhe usar homens. E ele investe homens de autoridade. E, como eu tenho dito, Deus, ele trabalha fundamentado em princípios. E esse é um princípio, o princípio de autoridade, que inclusive ele investe em homens para a execução da sua obra. E isso já é um milagre. Porque, por exemplo, quem vai dizer que a pregação não é um milagre? Por exemplo, o que
faz vocês estarem sentados aqui segunda noite para me ouvir? Para me ouvir? Só pode ser um milagre. O que faz 1000 pessoas ficarem assentadas durante 1h30 te ouvindo pregar? Se elas sabem que você é tão pecador quanto ela, se não for mais. E o pior é que elas sabem que você é falho como ela, mas ela acredita que o que você está falando é verdade absoluta. O que faz essas pessoas acreditarem que o que você está falando é verdade? Milagre. Porque Deus investiu autoridade nessas pessoas que Ele escolheu para a execução do seu projeto. Porque na verdade, Deus não unge projetos. Deus não unge esquemas. Deus não escolhe projetos. Deus escolhe pessoas. E investe essas pessoas de autoridade. E este é um princípio que nós devemos nos submeter a ele. E é interessante porque a autoridade é uma coisa, por ser oriunda de Deus, é misteriosa. Porque, por exemplo, você está com seu veículo em alta estrada, na rodovia, meia-noite. Um homem, a paisana, ele levanta a mão para você parar. Você é obrigado a parar? E geralmente você não vai parar. Certamente não vai parar. Agora imagine que tem uma cabine da Polícia Rodoviária Federal. O mesmo homem está vestido com a farda da Polícia Rodoviária Federal e ele levanta a mão. O que você faz? Mas que roupa poderosa é essa? O que é aquilo ali? Agora, de onde vem essa questão de autoridade demonstrada na cor da roupa? Quem é que disse que aquelas cores têm poder de fazer você parar o veículo meia-noite? Porque isso procede de Deus. E isso é princípio de autoridade. Agora, e aqui é preciso fazer uma distinção. Preste muita atenção nisso. E a distinção que se faz necessária aqui é a diferença entre poder de Deus e a autoridade de Deus. Porque na verdade o poder de Deus o apresenta, enquanto que a autoridade de Deus o representa. E são coisas distintas. Uma coisa é Deus se apresentar. Eu sou isso. Outra coisa é Ele se fazer representado. Agora, escute bem isso aqui. E uma coisa é eu rejeitar a apresentação de Deus. Outra coisa é eu rejeitar a representação de Deus. É por isso que Paulo diz que quem rejeita uma autoridade está rejeitando a quem? Porque a autoridade não o apresenta, a autoridade o representa. Então, quando Deus faz alguma coisa, escute bem isso aqui. Quando Deus realiza um milagre, Ele está dizendo, isso é o que eu posso fazer. Mas quando Ele investe autoridade em alguém, Ele está dizendo, isto é o que eu sou. Você quer ver que é verdade? Por exemplo, quando naquela passagem que Jesus ele é muito claro, e Ele diz assim, naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, em Teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, em Teu nome expulsei demônios, tal, profetizei. E aí Jesus vai dizer o quê? Não vos conheço. E essa questão aqui de conhecer não pode ser interpretado como ele não sabe quem é você. Isso aqui é um hebraísmo. Porque conhecer aqui não quer dizer
que ele não sabe quem é você? Porque o que é que ele não sabe? Esse conhecer aqui é no mesmo aspecto quando a Bíblia fala, e conheceu Abraão a sua esposa. Conhecer aqui é intimidade. Eu nunca tive relação de intimidade com você. Então veja que é possível fazer muita coisa para Deus e não ter intimidade com Ele. E tem muita gente que faz muito pelo reino sem conhecer o reino. Trabalha para o reino. É igual o filho mais velho do filho pródigo. Bom de trabalho, péssimo de coração. Trabalhava para o pai, mas em nada se parecia com o pai. Porque enquanto o servo diz o seu irmão voltou, enquanto o pai diz o seu irmão voltou, ele diz esse teu filho voltou. Então percebam que trabalhar para o pai não significa que você tem o coração alinhado ao do pai. Porque o pai está falando uma coisa e ele está falando outra. Então aí Jesus disse, não vos conheço. Por quê? Porque aí ele vai dizer, tive sede e não me deste de beber. Tive fome, estive preso. Aí o que ele vai dizer mais? Ele vai dizer, estive enfermo, não fosse me visitar. Aí vão perguntar, Senhor, e quando deixamos de te fazer isso? Quando vocês deixaram de fazer a um dos meus. Lembra quando Paulo está no caminho de Damasco? Transpirando vingança e zelo pela lei de Deus. E ele está indo para matar quem? Para prender quem? Melhor dizendo, cristãos. Então quem ele está perseguindo? Ele está perseguindo a quem? Os cristãos. Mas ele, claro, mas na mente dele ele está perseguindo quem? A igreja. Quando Jesus se apresenta, ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas eu não estou te perseguindo. Tá. Porque você está perseguindo em quem eu investi a autoridade. Porque quando Jesus, por exemplo, ele fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, o que ele está fazendo? Porque ele não fala isso do nada. Ele fala, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Ele está falando do quê? Ele está falando do quê? Do que ele conquistou, do que ele alcançou. O quê? Autoridade, poder. Aí ele diz, e com base no que eu conquistei, eu invisto em vocês e digo, vão. Porque a verdade é que Jesus, ele investe esta autoridade nos seus discípulos, mas quando ele diz ide, ele não está inventando uma moda, porque já era uma prática comum da época. E qual era esta prática? A prática era de que se um líder, por exemplo, de uma sinagoga não pudesse atender um compromisso, ele enviava um representante, lhe dava uma carta. E quando ele chegava na outra sinagoga, como ele era apresentado? Liam a carta e terminavam dizendo assim, aquele que é enviado pelo homem é como se fosse o próprio homem. Por isso que Jesus, e aqui é digno de nota, preste muita atenção nisso, por isso que Jesus falou assim, e eis que estou o quê? E a gente gosta disso, né? Nós pentecostais. E chega nessa parte, nós pregadores engrossamos até a voz. Tá falando fino até aqui engrossa a voz. Arma e vai. E é isso que o povo vibra.
E eu imagino Jesus de fora dizendo assim, não é bem assim não. Vocês estão dizendo que eu estou com todo mundo e eu não estou não. Não, mas é promessa. Não, tem que ler o texto todo. Porque isso aqui não está só na frase. Isso aqui é após um ponto, está na mesma linha. O que vem antes? Ele diz, e disse Jesus, portanto ide, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Ponto. Na mesma linha. Por isso que começa com e eis, não começa eis, começa e eis. E esse é aqui quer dizer, o que vem depois só vem se for cumprido o que vem. Então ele não está com todo crente, ele só está com quem vai fazendo discípulos. E por que ele vai? É como se ele estivesse dizendo, à medida que vocês vão, eu vou com vocês. À medida que vocês falam, eu falo por vocês. Porque vocês indo é como se eu estivesse indo. Porque eu estou investindo em vocês o quê? A autoridade. E rejeitar, escute bem isso, rejeitar o poder de Deus é uma coisa. Rejeitar a autoridade de Deus é outra. Porque quando eu rejeito o poder de Deus, eu estou rejeitando o que Ele faz. Mas quando eu rejeito a autoridade de Deus, eu rejeito quem Ele é. E aí tem muita gente que trabalha para Ele e está o rejeitando. Por quê? Porque rejeita uma autoridade constituída por Ele. Meu Deus. Tá, e agora? Qual é a grande questão aqui? Nada é mais prejudicial, porque eu sei que eu estou falando aqui a homens e mulheres chamados e chamadas por Deus. Então é preciso que se toque nesse ponto. Porque nada é mais prejudicial do que a divisão da igreja. Mas o que isso tem a ver com princípio de autoridade? Nós vamos chegar lá. Só que aqui é preciso fazer uma circuncisão, um corte em geofal. A gente faz o corte para tocar nesse assunto, para chegarmos onde nós vamos chegar. Nada é mais prejudicial do que a divisão da igreja. E por que é tão prejudicial assim? A gente fala muito de unidade da igreja. Mas unidade da igreja é fundamental? Claro que todos responderiam que sim. A pergunta não é se é fundamental. A pergunta é por que unidade da igreja é algo tão sério? O problema é que a gente trata de unidade da igreja de forma romântica. E ainda canta hinos, né? Somos corpo. Ainda tem gente que se empolga tanto que fecha o olho e olha para cima assim, ó. Somos corpo, cantando para Deus. Meu irmão, isso não é indo para cantar para Deus. Isso é indo para cantar para o teu irmão. Somos corpo, assim bem ajustado. Mas a gente romantiza o negócio. Somos corpo. Aí a gente pensa que Deus exige a unidade da igreja por uma questão de beleza, por uma questão de romantismo. Mas não é. Então por que Deus exige a unidade da igreja? Primeiro, Deus exige a unidade da igreja porque é uma questão de sobrevivência dela. Porque ela só existirá enquanto ela for uma. E mais, quando você pensa, por exemplo, em santidade, o que é santidade? Aí a gente fala, não, ser santo é ser separado. Tá, esse é um aspecto da santidade. Ser santo é mais do que isso. Ser santo é ser íntegro.
Ao mesmo tempo que ser santo é ser separado, ser santo também no contexto da igreja é ser íntegro. E integridade não é só integridade moral. O que significa a palavra íntegro? Aquilo que é inteiro, que é contrário daquilo que é parte, separado, parcial, faccionado. Então o que é ser santo? Além de ser separado do pecado, ser santo é também ser inteiro. Escute bem isso aqui. E eu não sou corpo de Cristo. Porque se eu for corpo de Cristo, o corpo de Cristo está falido. Meu Deus, verdade. A Bíblia não diz que eu sou corpo. A Bíblia diz que eu sou membro do corpo. E uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa. Agora escute bem isso aqui. Eu quero que você pense um pouquinho comigo e nós já vamos avançar. Imagine você indo para sua casa de sexta para sábado, uma sexta-feira 13, a pé, 2 horas da manhã, e você passa em frente ao cemitério. Já é um problema. Imagine que na esquina do cemitério você encontra um homem sem o pé esquerdo. Você fica com medo dele só porque ele não tem um pé? Não, só porque ele tem um pé não. Você pode ter medo porque tem um homem ali, um homem hoje geralmente é um problema. Mas porque ele não tem um pé, você não fica com medo por causa disso. Agora imagine você passando pelo mesmo lugar, e ao invés de encontrar um homem sem o seu pé esquerdo, você encontra o pé esquerdo dele sem ele. O que você faz? De 3 uma. Ou você sai correndo, ou você clama o sangue de Jesus, ou faz as duas coisas. Clama o sangue de Jesus e sai correndo. Por quê? Porque um corpo sem um membro ainda é corpo. Mas um membro fora do corpo só serve para gerar espanto. Por que a igreja precisa ser unida? Não é uma questão de beleza. É uma questão de essência. Porque eu só conseguirei alcançar, de fato, o ponto que Deus deseja que eu alcance como membro, quando eu for capaz de estar ligado, unido. Então a questão da unidade da igreja, ela é central. Ela é vital para a igreja. Ela necessariamente precisa ser uma. Senão ela deixa de ser o que ela foi chamada para ser. Agora, pensando um pouco mais avançado, por que a unidade da igreja é tão séria para Deus? E aqui vai uma pergunta. E esse ponto, eu acho um ponto extremamente necessário e delicado. Quem é que dá crescimento à igreja? Essa dúvida não era para existir. Porque a Bíblia ela é clara quanto a quem é capaz de gerar crescimento. 1 Coríntios 3 e 6. Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Olha bem para cá. Então quem é que dá crescimento à igreja? Então não é o método. Não é a fórmula. Eu posso ter um método para plantar. Eu posso ter uma nova estratégia de cultivar a terra. Mas de fazer a semente brotar. Na parábola que a gente chama de parábola do semeador, que na verdade não é parábola do semeador. Quem fala que é a parábola do semeador é o tradutor da Bíblia, que coloca lá em cima, parábola do semeador. Mas aquilo ali não é Bíblia.
É igual a parábola que ele chama do bom samaritano. Quem é que falou que ele era bom? Se Jesus não aceitou nem ele ser chamado de bom. O bom samaritano. Ok, ele teve uma atitude boa, mas não quer dizer que ele é bom. Meu Deus. Assim como uma atitude má não quer dizer que eu sou, ainda que seja. Aí é uma outra questão. Mas aquela parábola que a gente chama de parábola do semeador, ali não é parábola do semeador, ali é a parábola dos solos. Porque Jesus fala de um tipo de semente, de um semeador e de 4 tipos de solos. E o contexto da parábola é outro. Qual é o contexto da parábola? Multidão ouvindo Jesus. Os discípulos admirados, falando, é muita gente. Que coisa boa, onde nós vamos atrás, gente? Aí Jesus vem e de forma delicada e educada, ele vai dizer assim, multidão não quer dizer muita coisa. Porque são 4 tipos de solos, 3 ruins e só um que é bom. O que Jesus está dizendo é, tem muita gente, mas são pouquíssimos os que de fato recebem a palavra. E aí Jesus fala que uma semente será capaz de produzir o quê? 30, 60 e até... Isso era um absurdo. Porque o máximo que podia acontecer, na linguagem da agricultura da época, era uma vez na vida de um semeador muito sortudo, uma gerar 10. Aí Jesus fala, no meu reino, se cair em terra boa, uma gera no mínimo 30. Por quê? Porque você tem poder de semear. Mas depois que semeia, quem é que controla o poder da semente debaixo da terra? É uma questão de a gente pensar. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Nós somos chamados a fazer o quê? Semear ou ceifar? Eu quero que você me prove na Bíblia que Jesus chamou a gente para semear. Mas eu te provo na Bíblia que Jesus nos chamou para ceifar. Porque, pessoal, presta atenção nisso aqui. Nós não começamos a história. Quando nós nascemos e quando Deus nos chamou, a história já existia há muito tempo. Você não é uma ilha do tipo, Deus é na minha vida e ó, ai da igreja se não fosse eu. Você está maluco, rapaz? Você está louco? Leia Hebreus 12, por favor, atentamente. O que diz lá no verso 1? Visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. Aí o que é essa nuvem de testemunho? Aí o povo fala muita coisa. O nuvem de testemunho são os demônios. Não, demônio é muito diabólico. Essa nuvem de testemunho são os anjos que ficam torcendo na arquibancada. O povo gosta dessas coisas. Não. Essa nuvem de testemunhas são ou é a sociedade. Tudo bem, você quer aplicar dessa forma? Corra o risco. Mas o texto não está dizendo isso. Porque o capítulo 12, ele não começa, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. Não, ele começa, visto que, ou portanto. Esta expressão, visto que, portanto, quer dizer, já que você leu o que veio antes, e o que vem antes? É o que está no 11. O que está no 11? Aquela galeria daquela turminha, chamada de Heróis da Fé. Aquela lá, que a Bíblia diz que homens dos quais o mundo não era digno. E aí o escritor começa, você leu a galeria? Li. Então, visto que estamos rodeados desta nuvem de testemunha, nós que somos a continuidade deles, deixemos todo o embaraço e o pecado que estão de perto. Aqui é uma outra questão.
Mas o que eu estou tentando mostrar é que nós não começamos a história. Nós não somos chamados a semear. Lembra em João 4? Claro que vocês se lembram. O que Jesus falou para os discípulos? Levantai os olhos e vede que os campos estão brancos, prontos para o quê? E aí Jesus continua e diz: porque vocês entraram no trabalho dos outros. E mais, vocês estão colhendo onde não? Porque quem plantou? Os patriarcas, os profetas. E quem foi plantado? Aquele que disse: se o grão do trigo caindo na terra não morrer, aleluia, ele não gera vida. Então quem é que prepara a terra? Os patriarcas e os profetas. E quem é semeado por Deus? O próprio Jesus. E quem somos nós agora? Aqueles que fomos chamados para colher os resultados, como está em Isaías 53:11. E ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Ou seja, nós somos chamados a colhermos os resultados de um trabalho que já vem sendo feito. E quem é que dá crescimento à igreja? Senão Deus. E do que o senhor está falando? Eu estou falando de unidade da igreja dentro de autoridade espiritual. Escute bem isso aqui. Porque é Deus quem dá crescimento. Eu posso trabalhar, eu posso evangelizar, eu posso pregar, mas se Deus não der crescimento, se o Espírito de Deus não convencer, tá bom. E o que mais? Por que a unidade da igreja é tão importante? Grave isso. É Deus quem dá crescimento. E mais, quando você lê João 17:21, o que tem lá? Jesus dizendo: Pai, que eles sejam um, para que o mundo, eu acho isso aqui sério demais, para que o mundo creia que tu me enviaste. E agora? Qual é o meio para a pessoa ser salva, gente? Se não crer. Crer em quem? Em Jesus Cristo. E aí Jesus diz que eles sejam um. Para quê? Para que o mundo olhando creia que tu me enviaste. Tu escute. Por um lado é Deus quem dá crescimento. Por outro lado, a igreja tem que ser uma, porque isso gera fé no coração das pessoas. Ou não é isso que Jesus está dizendo? Agora imagine se a igreja não é unida. O Deus que quer que ela seja unida está entristecido. Então não dará crescimento. Por outro lado, como é que uma igreja vai crescer? Crescer de fato? Se os de fora olham e dizem: se eles nem entre eles se dão. Então escute isso aqui. A falta de unidade da igreja, primeiro, fecha a mão de Deus. E segundo, fecha o coração do pecador. Tá, pastor, e o que isso tem a ver com princípio de autoridade? Absolutamente tudo. Por quê? Porque o púlpito, e quando eu falar púlpito aqui, entenda como obreiro, liderança, quem exerce ministério, o púlpito nunca estará aquém da igreja. Vamos lá. Como é que pode, olhe bem para cá, como é que pode um líder ler menos que o liderado? Não, não dá para entender. Não, como é que pode um líder ler menos que o liderado? Senhor. Ora menos. Não, Cleber, você não vai acreditar o que eu ouvi ontem. Um pregador de uns 23 anos, que vive mandando mensagem para mim no WhatsApp. Ontem eu respondi ele, era umas 4 da tarde.
É um absurdo. Aí, quando eu respondi, ele falou: pastor Elias, o senhor me dê licença porque eu vou dormir, porque hoje à noite eu tenho que pregar. Não, como é que é? Eu vou dormir porque tenho que pregar. Você está de brincadeira. Não, o cara está de brincadeira comigo. Eu vou dormir porque tenho que pregar. Antigamente era eu vou orar porque tem que pregar. Hoje não, hoje eu vou dormir porque tem que pregar. O cara está de brincadeira comigo. Aí a igreja está do jeito que está, a gente não entende por quê. Está explicado. A igreja está ouvindo essa turma. Não adianta, cantor, não adianta. Porque quando eu prego, eu não prego da boca para o ouvido. Isso aqui não é palestra. Isso aqui é pregação. E pregação, você não fala da boca para o ouvido. Você fala do espírito para o espírito. E aí eu gero segundo a minha espécie. Se eu passo o dia inteiro dormindo para pregar à noite, que tipo de público eu vou gerar? Que senso de urgência é esse? Aleluia! Olha, porque quando eu digo púlpito, vocês entendem muito bem, porque eu estou falando a pessoas extremamente preparadas, e eu respeito e reconheço isso. Mas um púlpito, ele nunca estará aquém dos seus liderados. Um líder que ora menos que o liderado. E outra coisa, duvide da chamada de alguém que não gosta de ler. A não ser que Deus errou na escolha. Tipo assim, Deus olhou, escolheu e falou: poxa, não considerei que não gosta de ler. Poxa, se eu soubesse, não tinha escolhido. Você está de brincadeira comigo. Cá entre nós, você encomendaria o seu filho a um médico que nunca estudou? Então por que eu tenho que ouvir pregadores que não leem? Porque médico cuida do corpo, pregador cuida da alma. E o que é mais sério? Mas a gente não vive como se fosse mais sério. A gente leva de qualquer jeito. Pastor, eu não gosto de ler, mas eu tenho chamada. Então faça jejum para começar a gostar de ler. Porque ninguém vai além do preparo que tem. Você lê lá, por exemplo, Isaías 54:2. Alarga as tendas. Não! Alarga primeiro o lugar das suas habitações. E depois estendam as suas tendas. Porque de que adianta ter uma tenda de 2.000 metros e um terreno de 100 metros? Tem gente que tem uma visão gigante, mas tem um preparo anão. Poxa, mas eu creio tanto, mas não chega, mas não vai chegar. Porque quem dá oportunidade é Deus. Você não tem que buscar oportunidade. Você tem que se preparar para ela. Porque quem dá oportunidade é Deus. Deixa eu falar uma coisa. Eu vou avançar aqui. Se um líder voar, o liderado anda. Se o líder andar, o liderado para. Se o líder parar, o liderado senta. Se o líder sentar, o liderado deita. Se o líder deitar, o liderado dorme. Se o líder dormir, o liderado morre. E se o líder morrer, o liderado vai para o inferno com o líder. O que eu estou tentando mostrar aqui é que liderado sempre estará aquém do líder.
E só existe uma forma da igreja ser unida: é levando os seus líderes a serem unidos. A igreja só respeitará princípio de autoridade quando os seus líderes e os seus obreiros e os seus pregadores respeitarem princípio de autoridade. Então é uma questão para nós repensarmos, porque divisão no ministério vai gerar divisão na igreja. Divisão entre pregadores. O que você vai pregar do Espírito para o Espírito? E aí é preciso entender que a minha fidelidade, pastor Gil, e me reporta ao senhor com muito respeito, a minha fidelidade, a minha lealdade, a minha capacidade de submissão, ela será posta à prova. Porque eu não demonstro que sou fiel nas minhas ações, mas eu demonstro se sou fiel ou não nas minhas reações. Não é naquilo que eu faço, é a forma como eu reajo diante de situações. Não adianta. A sua fidelidade ministerial, se já não está posta à prova, ela será posta. E geralmente, esta prova de fidelidade, ela se dá em dois ambientes. Primeiro, ambiente favorável. Porque se tem um negócio perigoso é o tal do sucesso. Elogio então. Quando o cara chega e fala para você assim: mas você é demais. E ainda começa a falar assim: acho que o pastor tinha que te honrar mais. Você não. Você é tão bom, tão preparado. Você foi chamado para coisas maiores. Meu Deus. Pode saber, meu irmão. Quando alguém começa a falar isso, Deus está provando a sua fidelidade. E escute o que eu vou dizer. Nós não fomos chamados para o sucesso. Eu vou dizer de novo. Você não foi chamado para o sucesso. Nós somos chamados para a fidelidade. Porque se sucesso ministerial, como andam buscando por aí, for medido por padrões humanos, então Paulo foi um fracassado. E aí a gente tem que rasgar todas as cartas dele. Porque como é que ele terminou o ministério dele? Cabeça para um lado e corpo para o outro. Se fosse hoje, eu duvido que chamaríamos esse homem de bem-sucedido. O que é ministério bem-sucedido hoje? Não presta não, mas prega bem, né? Está comprovado. Separou. Adulterou. Mas prega bem, né? Então tá bom. É o padrão de sucesso hoje. Antigamente, o sucesso era medido pelo nível da fidelidade. E você não pode interpretar Apocalipse fora da visão de martírio. Quando a Bíblia diz, por exemplo, quem são estes que vêm? Quem
são eles? Qual é a resposta? Estes são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue. E as vestes estão de que cor? Não estão salpicadas de sangue. As vestes estão brancas. Mas foi lavada em quê? Ué, como é que é lavada em sangue e está branca? O que é lavar as vestes? Com o sangue do Cordeiro. E por que do Cordeiro e não o Filho de Deus, Jesus, o Cristo? Por que Cordeiro? Porque Cordeiro sempre está ligado à morte, a sacrifício, a derramamento de sangue. Quando diz, esses são aqueles que lavaram as vestes, é purificação? É também, mas não é só isso. Quando diz, esses são aqueles que lavaram as vestes no sangue do Cordeiro, quer dizer, esses são aqueles que assumiram na própria vida o que Cristo também fez no Calvário. Morreu por eles e eles são capazes de morrerem por eles. Porque isso é sucesso para Deus. É ser fiel ao propósito para o qual você foi chamado. Eu não fui chamado para ser bem sucedido. Meu Deus! Eu fui chamado para ser fiel. Amém. Fiel. Aleluia. Fiel. A sua fidelidade será testada quando tudo estiver bem. Em tempos favoráveis. Eu não vou cansar vocês. E aí, nesse tempo favorável, o que você tem que ter? Primeiro, você tem que ter os olhos em Deus e ser capaz de acreditar a Ele qualquer honra que você receber. E é preciso valorizar princípios e não oportunidades. Porque a gente pensa que oportunidade, todas elas são dadas por Deus. Meu Deus. Uma oportunidade que é dada por Deus, que você tem que ferir um princípio. Pastor, eu não vou poder ir aí porque Deus abriu uma oportunidade. Então quer dizer que Deus não sabia que ia abrir? Aí mandou esse abrir, fazer a agenda? Aí Deus, poxa vida! Fala aí pra ele. De brincadeira, pra cima de mim. Revelação, hein? Eu estou falando como pregador. Eu sei dos nossos dramas. Eu sei dos dilemas. Esses dias, pastor Kleber, recebi um convite de um lugar aí que eu nunca fui. E que bom aí, né? Deve ser. Vamos ver em dezembro como é que é. E era para ontem esse evento. Eu não iria, se eu aceitasse lá, eu não iria nem no de sábado, domingo e nem aqui hoje. Já estava marcado. Porque quando o senhor falou comigo, eu estava em outro lugarzinho aí. E essa agenda surgiu nesse lugarzinho. E eu falei, pastor, daqui a pouco eu te dou a resposta. Porque nessas horas você tem que respirar fundo. Até 10 para Senhor e ligar para a esposa, se for crente. Se não for crente, não liga não. Não desmarca mesmo. Olha aí, Deus abrindo as portas. Minha filha espiritual na hora. Aí eu respirei. Contei 10. Como eu estava fora, liguei pelo WhatsApp para a Joselma, minha esposa. Joselma, você que faz minha agenda, sou eu. Você acha que dá? Para o que, Elias?
ligar lá para os irmãos e desmarcar. Não dá. Não, porque surgiu aqui do país e tal. Você não vai. Se você quiser, você liga e desmarca. Não, eu não. Então você não vai. Desliguei o telefone e liguei para o pastor. Falei, pastor, eu vou não. É porque eu já tenho compromissos. Então tá bom. Qual data você tem? Eu tenho um final de semana antes do Natal. Então eu vou mudar a festa para daqui 2 meses e meio. E eu vou te trazer. Estou aqui e vou lá. Mas dizer que eu não fui tentado, mas fui muito, mas muito. A gente está tratando com pessoas que lidam com isso. Você não foi chamado para ser movido por oportunidades. Você foi chamado para ser movido por princípios. Eu vou te dar um exemplo bíblico para fortalecer o que eu estou dizendo. Moisés. Irmão, Deus não dá asa. Termina como você quiser. Deus não erra nas suas escolhas. Você acha que Deus escolheu Moisés por quê? Por quê? Você acha que Deus escolheu Moisés porque viu Moisés dar um bebezinho bonito? E aí falou, esse aqui? Claro que não. Deus escolhe Moisés porque sabe quem seria Moisés. E aí Deus, no auge da sua ira com Israel, olha a proposta de Deus para Moisés. Ah, se fosse hoje. Deus chega para Moisés e diz, Moisés, é o seguinte, tomei uma decisão. Qual é a decisão? Vou matar todo mundo. Moisés, o quê? Vou matar. Matar quem, Senhor? Todo mundo. Mas todo mundo? Todo mundo é muito, todo mundo, Senhor. Não, é o seguinte, eu vou matar todo mundo menos você. Ah, se fosse hoje. É. Eu avisei. O seu propósito. Quem sou eu para se opor ao Senhor? Quem sou eu? Faça a tua vontade. Eu quis ouvir. Quem sou eu? E mais, Moisés, vou dar uma pimentada nesse negócio. Eu mato todo mundo, preservo você, e aqui é que está a tentação maior ainda. Não que Deus esteja tentando, mas testando tá. Se dizer para mim que não está, isso não é um teste, mas é claro que é um teste. Se não for teste, é o quê? Deus não sabe como é que terminaria o negócio? E aí, para pensar mais, Deus ainda fala assim, eu mato todo mundo, preservo você, e em você eu levanto um novo povo. Você sabe o que Deus está falando para ele? Eu vou esquecer Abraão e você vai ser um novo Abraão. Ah, se fosse hoje. Chegou a minha vez. Chegou a ver, agora é minha hora. E se para me honrar tem que apagar Abraão da história, seja feita a fim espiritual, a tua vontade. Foi isso que Moisés fez? Não. Ele deve ter respirado fundo como ele. Aleluia! E disse, Senhor, o que os outros povos pensarão a teu respeito? A preocupação de Moisés não é com seu nome. A preocupação de Moisés não é com perpetuar a sua história. Fala tudo, Jesus. Moisés disse, Senhor, o que as nações vão dizer acerca de ti? Vão dizer que tu és um Deus mau, que tirou esse povo do Egito para matar no deserto. Faz o seguinte, para que a tua honra não seja manchada,
Risca o meu nome no teu livro. Isso é Cristo. Não é o mesmo sentimento que teve Paulo, quando disse: eu seria capaz de abrir mão da minha salvação para que os judeus a recebessem? E Moisés diz: tira o meu nome e preserve esse povo para proteger a tua honra. Agora aqui está o princípio. O que um líder sozinho é capaz de fazer pelo povo, o povo inteiro não é capaz de fazer pelo líder. Porque Moisés, no escondido, porque ninguém estava ouvindo a conversa dele com Deus, ele poderia ter falado: já que ninguém está ouvindo, faz isso mesmo. Ele não está representando uma coisa que ele não é. Ele está sozinho com Deus. E ele diz: não, Senhor, faz o seguinte, eu abro mão da minha salvação para esse povo não morrer agora. Sozinho ele faz pelo povo o que o povo depois não é capaz de fazer por ele. Porque Deus leva ele para cima do monte e diz: olha a terra, você não vai entrar. Você acha que o povo não sabia que ele não entraria? Você vê alguém dizendo: se ele não entrar, eu não entro? Ninguém faz. Porque quem trabalha no ministério tem que saber que um dia você se deparará com o espírito da ingratidão. Porque se Jesus, que é Jesus, sofreu isso, por que nós que somos nós não sofreremos? E aí se alegra quem acha que tem que se alegrar. E aí Deus diz para Moisés: do meu livro eu riscarei todo aquele que pecar contra mim, mas por tua causa hoje eu não mato esse povo. Meu Deus. Mas a sua fidelidade também será testada quando tudo estiver ruim. E deixa eu lhe falar uma coisa. Onde é que está a honra do ministério? A gente fala tanto de honra. Deus te honrou em varão. Deus está te honrando em vaso. Eu entendo o que ele quer dizer. Estou vendo lá, hein? A coisa tá... Deus te honrou, né? Me honra, Senhor. Como se Deus trabalhasse para nos honrar. Quando na verdade é o contrário. A gente que tem que trabalhar para honrar Ele. Mas tudo bem. Não tudo bem não. Deixa para outra hora isso aí. Mas onde é que está a honra do ministério? A honra, escute isso aqui, a honra de um ministério não está onde você prega ou onde você trabalha. E a honra de um ministério não está para quantos você fala. Porque hoje se mede honra ministerial pelo lugar onde é colocado para trabalhar. Está na prova lá, né, irmão? Mas Deus vai te honrar. Na prova? Não, por que na prova? Por que na prova? Não, porque o lugar é difícil, mas a igreja não está lá? Tá honrado, hein, meu irmão? Tá na prova o quê? Só prega para... Só prega pro... O que é? Eu fico pensando em Jeremias, Ezequiel e Daniel, praticamente ali contemporâneos, praticamente. Só que a diferença era que Jeremias profetizava aos miseráveis, Ezequiel aos oficiais do templo, presta atenção nisso, e Daniel profetizava onde? No palácio. Se fosse hoje, quem é que estava na prova? Jeremias. E quem estava na bênção? E ainda chegariam alguns lá para Jeremias e diriam: fique em paz, Deus vai te tirar daqui e vai te colocar lá. Nem que para isso ele tenha que tirar Daniel, mas ele vai te honrar. Meu irmão, se alguém chegasse e falasse isso para Jeremias, sabe qual seria a resposta de Jeremias? Você chegou atrasado. Porque quando Deus me falou comigo a primeira vez, Ele falou que antes
que me formasse. Ele já me conhecia. E antes que eu nascesse, Ele já tinha me santificado e me dado as nações como profeta. Porque a honra não está para quem eu profetizo. A honra não está no lugar que eu profetizo. A honra está no fato de que Ele me deu autorização para dizer: assim diz o Senhor. Mais do que simplesmente uma reação. Grave isso. O dia que alguém chegar para você e disser: você está sendo provado, diga: não, eu estou sendo honrado. Porque eu sei que o lugar é simples, mas a igreja está lá. E eu não era digno nem de lá estar, mas por graça Deus me chamou. Eu encerro. E eu encerro dando o exemplo de Davi. Davi. Ô meu irmão, quem era Samuel? Ele não era o profeta, não. Era o mais agendado, o mais requisitado. Ou não era? Era, meu irmão. Ele era o cara. Se eu errei depois de você que falou. Ele era o cara. Lá um dia Deus fala: cancela a agenda do dia e vai na casa de Jessé. Casa de Jessé, porque lá tem um rei. Quem é o rei? Samuel não sabe. Mas o Deus que mandou ele ir não sabe quem é? Então, por causa de quem Deus mandou Samuel cancelar tudo e ir lá na casa de Jessé? Por causa de Davi. Chegou lá, viu os irmãos: não, não é nada. Tem alguém? Tem. Enquanto ele não chegar, o profeta principal da época não come. Por causa de quem? Davi. Aí chega Davi. Quando chega Davi, ajoelha. O quê? Ajoelha? Por quê? Vai ser ungido. A quê? Rei de Israel. Você tem noção do que é ser rei de Israel? A gente nunca vai ter essa noção. Tem um negócio que a gente não vai ser rei de Israel. Isso aí, meu irmão. Não, mas Deus pode me honrar. Com isso, não. Não, mas Ele é o Deus do impossível. Pois então. Isso aí, meu irmão. Você, pode ter certeza. Não vai. Pois Ele foi. Absoluto. Ele foi. Não adianta nem fazer campanha. Não vai ser. Ele foi. Olha bem isso. Foi ungido rei diante dos seus irmãos. E aí a Bíblia diz assim: e passados alguns dias. Por que a Bíblia faz questão de dizer passados alguns dias? Para quem está lendo não se esquecer que ele já tinha sido ungido rei. O seu pai chega para ele e diz assim: Jesus, vai levar comida para os seus irmãos lá no campo de batalha? Se fosse hoje. Olharia assim e diria: o senhor está ficando louco. Meu tempo de diácono. O senhor já se esqueceu que Samuel só veio aqui por minha causa? O senhor esqueceu que ele me ungiu rei? E o senhor está mandando eu levar comida? A sua fidelidade será testada em tempos assim. Em que você será chamado a fazer coisas que você considera aquém daquilo que você foi chamado para fazer. Meu Deus! Agora pense comigo se Davi fosse como algumas pessoas. Claro que se ele fosse como algumas pessoas, Deus nem o escolheria. Mas vamos pensar. Imagine se Davi olha para o seu pai e diz: não vou. Duas tragédias teriam acontecido. Primeira, uma nação inteira
sofreria na mão de Golias pela falta de humildade de Davi. Porque a falta de humildade não prejudica só quem não é humilde, prejudica a si e aos outros. Tem gente que a família padece porque tem gente que pensa que é quando não é. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Porque pior do que você lidar com alguém que não é lidar com alguém que pensa que é não sendo. O cara não é. O camarada se afoga com um pingo d'água. Ele deve porque assim, ó. Meu Deus! O camarada foi consagrado a diácono ontem. Falava fino até ontem. Santa unção. É ser ungido alguma coisa, engrossa a voz. Aleluia! Maravilha! Ele está falando fino. Olha, isso é verdade. É capaz a esposa acordar de manhã no outro dia da consagração e falar: bom dia, meu amor. Ele olhou e falou assim: amor nada. Diácono fulano. Bobo. Por isso que não sai do lugar. Se coloque no seu lugar. Além disso, se Davi não faz o que seu pai manda, ele nunca entraria para a história como derrubador de gigante. Mas Davi é capaz de dizer o que está faltando hoje. Ele olha para o seu pai e diz: sim, Senhor, eu sou rei, mas ainda sei servir meus irmãos. É aquilo que o Senhor me fala hoje sobre o rei. Rei tem que ser nobre. Rei tem coração nobre. Porque eu nunca estarei pronto para derrubar gigante se eu não estiver disposto a primeiro servir os meus irmãos. Davi pega aquela encomenda e sai. Eu fico imaginando alguém encontrando Davi. Bom dia, Davi. Bom dia. Tá indo para onde, Davi? Campo de batalha. Ué, foi alistado para a guerra? Quem sou eu? Então o que você vai fazer lá? Estou indo levar comida para os meus irmãos. Eu imagino Deus no céu. Você que pensa. A comida foi só a isca. A comida foi só para te atrair para onde eu quero. Quando Davi chega no campo que ele vê Golias, ele entende: eu não vim trazer comida. A comida foi só a ponte para Deus cumprir o propósito dele. Eu vim mesmo para derrubar gigantes. Não despreze o dia das coisas pequenas. Não ache que isso está acontecendo com você para te humilhar. Não é. Esse negócio que parece que é pequeno, que chegou na tua mão, não é para te matar, não é. É o imã de Deus, é a isca de Deus, para te atrair para o centro do propósito dele. Quem reconhece a voz de Deus, se coloque em pé, adorando ao Senhor nesta noite. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo privilégio de estar entre pessoas tão abençoadas, tão importantes para o teu reino. Eu te agradeço pelo ministério de cada um deles. Eu te agradeço pela dedicação de cada um deles. Eu te agradeço pela disposição que eles têm de sentar-se para aprender a tua palavra. Eu te agradeço por este projeto. Eu te agradeço pela disposição do coração do teu servo de, com suas dificuldades em tantas áreas, ele realizar este trabalho. E eu creio que o Senhor é poderoso para fazer coisas ainda maiores. Mas eu te louvo por este tempo, e eu quero te pedir apenas uma coisa.
Ó Deus, aplique esta palavra ou estas duas mensagens que recebemos aos nossos corações. Faz, ó Deus, com que nós sejamos encontrados fiéis, nos submetendo primeiramente a Ti e depois aos nossos líderes, de maneira, Senhor, que nós consigamos alcançar o ponto de sermos chamados de servo bom e fiel. Ó Deus, ainda que não venhamos galgar lugares considerados humanamente altos, mas que sejamos encontrados fiéis, pregando a verdade, pregando o Evangelho. Aleluia! Ó Deus, não nos rendendo a este mundo, mas sendo encontrados como pessoas que são movidas por princípios e não por oportunidades. É a oração que eu faço, e eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.